Olá, sejam bem-vindos ao canal da Organic Sheets. Eu me chamo Fernando e hoje eu vim trazer para vocês mais um vídeo de Excel VBA. E nessa semana eu vou falar de um código que eu achei, que eu precisei recentemente, e achei esse código pronto na internet. Pô, achei super sucinto. Eu primeiro tentei desenvolver algo e acabou que eu percebi que a solução estava ali na minha frente, né, quando eu vi o código pronto, já bem estruturado. E resolvi trazer para compartilhar com vocês, tá bom? Antes de mais nada, eu peço a vocês, para quem não é inscrito aqui no canal, mas acompanha meus vídeos, se inscreva, tá? É gratuito, isso me ajuda bastante. Curta, assista o vídeo até o final, se possível, e compartilhe com outras pessoas que gostam desse tema de automatizações de processos com Excel e VBA, tá bom? Bom, dado esse recado inicial, a gente vai passar aqui para o código e eu trouxe um exemplo aqui lúdico para a gente poder tratar desse código. Então imagina que você tem aí uma matriz, que você tem um sistema que gera um relatório, uma matriz como essa daqui, onde eu tenho nas minhas colunas os meses e tenho nas minhas linhas os produtos, né? E aí eu tenho aqui os valores representativos de meses e produtos. Então, por exemplo, aqui eu sei que em fevereiro meu produto C teve uma venda de 762 unidades, né? Um exemplo aqui. Porém, nem sempre esse modelo de visualização é o mais atraente, é o mais agradável. E o que eu posso fazer com isso? Eu posso simplesmente vir aqui, eu coloquei essa fórmula aqui para poder chamar o nosso formulário, tá? Mas eu poderia clicar aqui e ele vai abrir essa caixinha, que é para você selecionar uma matriz. E a ideia dele é fazer a transposição dessa matriz. De que maneira? Eu vou mostrar aqui para vocês. Então eu vou clicar nesse seletor aqui, e aí eu vou selecionar um intervalo da minha matriz, né? Então selecionei aqui o intervalo, poderia selecionar com o mouse também, com o teclado, selecionei com o mouse, então ele está aqui, planilha 5, do intervalo da 1 até M7 é o intervalo da minha matriz. Tá? Eu posso voltar aqui, quando eu clico em transpor, o Excel, o VBA, ele automaticamente vai transpor essas informações para mim. Né? Então passo a ter aqui 762 produtos vendidos, produto 6 do mês de fevereiro. Então ele faz essa transposição de matriz. Ele pega o que era coluna e coloca em linha, e pega o que era linha e coloca em coluna, sem perder as suas respectivas referências. Tá? Eu precisei fazer isso e, cara, não é uma tarefa. Aqui é uma tabela pequena, né? Mas imagina se tem uma tabela de vários dados e talvez a gente tenha uma visão melhor dessa maneira, né? Talvez tenha uma necessidade específica melhor em relação a esse propósito, né, de você visualizar dessa forma. E aí, por isso, você pode aí fazer essa transposição, tá? Simplesmente com o VBA. Eu vou mostrar aqui para vocês, né, mais uma vez eu poderia fazer da mesma forma, selecionar aqui, selecionar o meu intervalo, tá? E dar um transpor, e ele retorna para o formato anterior. Então ele sempre vai fazer isso, né? Ele vai pegar as linhas, colocar em colunas e colunas colocar em linhas, tá? Basicamente esse seria o código. E aí a gente vai para o código. Vamos lá. Vou dar um Alt F11 para a gente nosso ambiente de desenvolvimento do VBA. E aqui simplesmente eu criei uma caixa, né, um formulário, onde eu só tenho essa caixinha daqui e um botão. Essa caixinha daqui ele é um elemento, um objeto que ele não é padrão aqui do Excel. Tá? Geralmente você vai ter que vir aqui com o botão direito. Em controles adicionais eu já vou mostrar que elemento é esse. Quando você vir aqui em controles adicionais, você vai procurar um elemento ref edit. Esse elemento daqui, ó. Ref de referência, edição de referência, ponto control. Então, refedit.control, você vai marcar ele e vai dar um OK. Ele vai aparecer aqui para você, o refedit. O refedit, ele é esse elemento aqui que eu consigo selecionar um intervalo quando ele está executado na minha tabela. Então, esse meu formulário ele não é uma modal, porque eu preciso interagir com a planilha. Então, toda vez que eu selecionar aqui, ele vai sempre pegar a referência ali para mim. Eu não preciso nem clicar aqui para poder fazer essa referência, tá? Eu só faço isso para ele poder ficar menorzinho. Mas, enquanto ele estiver aqui, se eu selecionar uma referência, ele vai mudar para mim. Como, por exemplo, se eu pegar essa referência daqui de 3 botões, simplesmente colocar para transpor, ele vai executar e veja o que aconteceu. Ele transpôs aqui as informações, acabou que eu perdi todas as referências que eu tinha, e eu não tenho como dar um Ctrl Z, porque o Excel ele não refaz operações executadas via VBA. Mas eu vou copiar alguns valores aqui aleatórios e vou colar aqui, tá? Deixa eu ver. Colocar aqui 100, aqui 540 e aqui 130.
Então, perfeito. Então, eu tenho aqui os dados e aí vocês vão conseguir habilitar esse elemento daqui. Então, ele é um refedit, ele tem algumas outras funcionalidades aqui, eu basicamente não mexi nelas, tá? E aí, o que que eu executo aqui? Quando eu clico nesse botão, que eu nem editei aqui o nome dele, Command Button 1, eu só coloquei aqui uma imagem com essas duas setinhas para dar uma indicação de transposição, eu chamo uma função chamada transpor matriz, e essa função ela tem uma única referência, que é um intervalo, né? Eu preciso de uma range, né? De um intervalo. E aí eu utilizo o me refedit, né? O valor que está nesse meu refedit, refedit, perdão, e eu coloco ele dentro de uma range, né? De um parâmetro de uma função chamada range, para transformar ele para o VBA entender que o texto que está ali, que a string que está ali no meu refedit, é um intervalo de células. E aí, depois que ele executa essa função, ele está um load me para poder fechar aí nosso formulário. E o código está aqui. Então, o código ele foi criado pelo Ryan Wills, tá? Ele tem um portal aí na internet, vocês pesquisem, tem alguns códigos lá bem interessantes, mas basicamente o código é assim. Ele vai copiar os valores de uma determinada tabela, ele vai limpar essa tabela e as suas formatações, tá? Poderia só limpar a tabela, mas ele limpa a tabela e as suas formatações e vai reescrever esses valores célula por célula. De que forma? Primeiro, eu declaro algumas variáveis, como uma coluna e as linhas, né, que eu vou precisar das colunas e linhas, declaro como long, e ele pega uma array, né, uma variável array, e coloca como variante, porque ela vai variar de tamanho essa array. E aqui foi que eu implementei, eu coloquei uma tratativa de erro, porque se acontecer algum erro, eu quero que ele venha aqui para a linha de baixo, para tratar erro, ele vai indicar para a pessoa qual foi o erro que aconteceu, através do número do erro e através da descrição do erro, tá? Então faço uma tratativa de erro aqui. E aí ele começa. Primeiro ele para esse screen update, para a gente não ter que ficar vendo ele colocando cada um dos registros ali, transpondo cada um dos registros. E aí ele começa com minha range, né, com esse meu intervalo range, ele pega essa minha variável, essa array de variável, e ele coloca o valor da minha range. Tá? A minha range, RNG, é aqui, ó, o que a gente vai passar lá na chamada da função, lá pelo formulário. Então eu coloco aqui o valor nessa minha variável. Minha variável já armazena aqueles valores das minhas células que eu indiquei. E aí ele dá uma limpada, né? Ele vai limpar esse meu intervalo, que a gente está ali, essa minha range que eu passei como intervalo, ele vai limpar. E ele vai começar a reescrever. De que forma? Através de dois loops simultâneos. Então ele vai fazer o loop da coluna 1 até a última coluna da minha variável. Então ele vai pegar a minha coluna, são 10 colunas, 20, 30, 60 colunas, ele vai fazer essa contagem, né? E toda vez que ele ainda tiver coluna, ele vai também verificar a minha linha. Então ele vai pegar da minha linha 1 até a minha última linha dessa minha variável, né? Então ele vai pegar a coluna 1 e a minha linha, considerando aqui a última, né? Digamos assim, a última linha ali que tem nessa minha variável armazenada. E aí ele vai pegar o valor da célula que eu estou atualmente, né? Ele vai começar a transpor invertendo essa operação. Então tem toda uma lógica aqui. Então ele vai pegar o resultado que eu tenho atualmente na minha linha e na minha coluna e vai colocar o que estava na minha coluna e linha. Então, fazendo dessa forma, né, aqui na hora dele escrever minha variável, ele vai pegar pela coluna e linha. Então, ele está apenas invertendo, ele está espelhando, né, transpondo essa minha matriz. Então, ele está pegando o que estava na linha e coluna, nesse meu intervalo, e está invertendo, está colocando na coluna e linha. E aí a gente consegue, ele vai fazendo isso para todas as linhas, né? Depois ele faz isso para todas as colunas. Então, ele vai ficando nesse looping dentro de looping. E aí, por fim, ele volta com o screen updating, ele volta a mostrar as atualizações de tela para a gente e dá um end if, né, o end if do range aqui. Por fim, eu dou um exit sub aqui para a gente não vir para o tratativa de erro sem necessidade. Então é basicamente isso que ele faz. É bem simples, tá? Eu estava quebrando a cabeça de como eu ia fazer para saber a dimensão e tal. O código daqui é bem sucinto. Então é isso que ele faz para a gente. Basicamente, ele pega todo esse intervalo daqui, ele vai contar, a gente tem um total de 13 colunas, e aí ele vai colocar para 13 linhas aqui. Então ele vai toda vez fazer aqui 13 linhas, 13 linhas, 13 linhas, isso para a quantidade de linhas que a gente tem, que são 7 linhas, ele vai colocar isso em 7 colunas. E é assim que ele faz essa transposição. Eu ainda não coloquei aqui no meu Ribbon, né? A ideia é que eu coloque nessa guia, tem lá o Organic Sheet Tools, OS Tools, eu vou vir aqui e vou inserir mais essa função aqui,
né? É uma função que eu precisei utilizar, talvez eu não utilize com tanta frequência, mas eu precisei utilizar, e aí eu tive que me deparar com isso. Então eu vou inserir ela aqui para que a gente consiga acionar ela pelo nosso menu. Aqui aí vocês consigam baixar a versão atualizada, tá bom? Desse nosso OS Tools aqui, vocês baixem a versão atualizada. Só lembrando uma outra coisa, antes de vocês fazerem a instalação da referência, por exemplo, eu tenho aqui o meu OS Tools, tá? Então deixa eu fechar esse daqui, não, ele está em uso, eu não vou conseguir fechar. Mas eu tenho aqui meu OS Tools. Toda vez que eu baixar, antes de fazer a referência, então eu vou extrair aqui. Deixa eu ver aqui. Tá. Toda vez que eu for extrair aqui, eu tenho que clicar antes com o botão direito no meu suplemento. O botão direito, vou vir aqui em propriedades. E aqui embaixo, em propriedades, vai aparecer para vocês habilitarem as macros. Tá? O Excel, o Windows em si, ele trava recursos que contenham VBA sendo baixados da internet, porque podem ser maliciosos. Então ele trava, vocês têm que vir aqui, e aqui vocês vão desbloquear, claro, se vocês confiarem no autor do código, vocês vão desbloquear, e só depois disso você pode ir lá no seu Excel, em arquivo, opções, e aqui fazer a instalação do suplemento. Clicar em suplementos, ir para a instalação de suplementos e instalar ele aqui. Tá? Mas só depois de vocês habilitarem lá, senão ele também não vai funcionar. O Excel vai sempre desabilitar a macro desse suplemento, tá? Então, é uma etapa aí. E aí vocês conseguem fazer essa transposição de tabelas desde que vocês tenham aí uma matriz, né? Vocês conseguem vir aqui, selecionar essa matriz. E uma outra coisa que a gente aprendeu nesse vídeo também é esse elemento, esse refedit, tá? Onde a gente consegue utilizar para capturar referências aí de células do Excel, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, mais uma vez, não se esqueça de se inscrever, caso não tenha sido inscrito ainda, caso não seja nosso inscrito. Compartilhe esse vídeo, curta, comente, adoro ler os comentários de vocês, responder e até a próxima aula. Valeu e tchau, tchau.